Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade nas questões dos transtornos, né? Vamos continuar falando sobre esse assunto. Bastante coisa para falar, então eu vou dividir em vários vídeos para não ficar muito pesado, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre algo que a gente chama aí, que muitas pessoas conhecem, como transtornos globais do desenvolvimento, né? Então, coloquei aqui transtornos globais do desenvolvimento ou TIA. Como que a gente vai chamar, né? Eu vi que lá no grupo algumas pessoas trouxeram essa nomenclatura, né? E aí é importante a gente pensar sobre isso. Então, o que aconteceu? Já faz alguns anos, né, que a CID, o próprio DSM, né, que é a Classificação Internacional das Doenças, e o DSM, que traz, né, como que essa descreve, quais são os padrões, né, que a gente pode descrever as doenças, né, ele trazia vários diagnósticos dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Então, ele trazia o autismo infantil, o atípico, a síndrome de Rett, o desintegrativo na infância, né, a hipercinesia associada ao retardo mental e a questão dos movimentos estereotipados, a síndrome de Asperger e outros transtornos, né? Depois, com a nova classificação, o que aconteceu? Foi unificado, né, todos esses diagnósticos aí e a gente passa a chamar isso de transtorno do espectro do autismo, né? É uma sigla em inglês, né, que a gente faz essa tradução. Então, na intenção aí de facilitar e simplificar, né, o diagnóstico e a codificação aí dessas doenças, né, para que a gente possa acessar aí dentro dos quadros clínicos da saúde, foi feita essa classificação. Bom, espectro. Né? Por que mudou? Por que trouxe essa nomenclatura para essas questões desses transtornos, né? Tem várias etimologias, vários significados. Se você buscar aí, você vai encontrar várias traduções. Mas a que eu mais gosto é essa daqui de sombra, né? Tem traduções que traz fantasma, mas essa da sombra, na psicologia, para a gente é muito interessante, porque eu não sei se eu já comentei nos vídeos anteriores, sombra, né? Para Jung, um dos teóricos da psicologia, ele fala que a nossa sombra ela é vista pelo outro. Né? E como os transtornos, né, desse espectro, né, dentro desse espectro, são visíveis a um olhar clínico e eles são de predominância comportamental, então é muito interessante essa nomenclatura, né? Porque daí essa sombra ela vai variar de acordo com o reflexo. Então ela não é igual para todos, né? Então cada um vai expressar, vai refletir, né, em graus, em formas diferentes, né? Então o espectro ele já traz para a gente essa culminância, essa questão de pensar em que grau que eu tenho esse transtorno. É um grau leve, é um grau médio, é um grau severo? Né? Então, nesse sentido que a gente vai juntar, né, todas aquelas predominâncias ali, aqueles transtornos que a gente colocou aqui, porque, por exemplo, o Asperger, ele é um tipo de autismo, mas leve, né? E ele pode ter comorbidades ou não pode ter. Então, a gente vai olhando ali cada transtorno desse e vai vendo em que grau que ele se aplica, né? Pela prevalência aí dos sintomas ou do quadro de comportamento que esse sujeito vai emitir, né? E sendo esse transtorno mais um, né? Que está ali de base, né, no neurodesenvolvimento, que hoje afeta milhões de pessoas e as pesquisas elas apontam que essa
esse aumento no número de pessoas, né, diagnosticadas com autismo, ele vem justamente do fato das pessoas reconhecerem agora com mais facilidade, os pais estarem atentos, os professores, as especializações, né, o nosso olhar, né, para o sujeito de uma forma mais global. Isso tem ajudado com que a gente faça aí um diagnóstico precoce, né, ou mesmo que ele não seja ali firmado, né, mas uma hipótese diagnóstica, de modo que a gente já possa entrar com algum tipo de intervenção. Então, ó, no ano de 2000, por exemplo, a gente tinha para cada 150 pessoas, a gente encontrava uma pessoa, né, diagnosticada aí com autismo. Já em 2008, 8 anos depois, olha quanto aumentou. E hoje são milhões e milhões de pessoas diagnosticadas com algum tipo de autismo, né? E isso se refere ao fato da gente estar estudando mais, estar pesquisando mais, estar olhando mais para a questão desse transtorno, tá? Como que ele vai se caracterizar? Né? Ele vai as características dele, ela se dá, né? O que eu vou observar? Essa dificuldade, né, com as habilidades sociais, que a gente vai chamar aqui de interação, porque não é o fato de o sujeito se negar a ir. Vai ter casos que, de repente, pode ter uma comorbidade de pânico, né? Ou de alguns outros sintomas que podem impedir com que essa pessoa se negue, por exemplo, a ir à rua, né? Por conta de um monte de coisas que a gente vai discutir, né? Mas a interação social que a gente fala aqui é uma habilidade, né? Que é exigida para que a gente interaja com as outras pessoas, é que as pessoas acometidas por esse transtorno, elas não têm. Aí a gente vai discutir isso depois. Então, a interação, que essa é a palavra correta mesmo para a gente usar, essa dificuldade em interagir, porque ele depende de um entendimento, né, para que ele possa agir socialmente, né, seja lá onde ele estiver. A questão da estereotipia, né, que a gente fala, que é muito presente, aqueles comportamentos repetidos, tanto com movimentos gestuais, como tiques, né, que acompanham alguns tipos de, né, algumas pessoas acometidas por esses transtornos, própria questão do próprio toque, né? Algumas regras que são criadas para que ele possa se organizar ali internamente, a gente pode pensar assim, né? E a questão da comunicação, bastante enviesada, bastante prejudicada, né? Porque na, na, nós vamos ter alguns tipos de dificuldade de comunicação na variância dos graus, então, dependendo do grau, dependendo de como esse sujeito se encontra, nós vamos ter vários tipos de dificuldade, então, tanto no verbal como no não verbal. Por exemplo, no não verbal, a gente pode olhar ali a própria questão da interação, né? A interação, ela se dá muito no não verbal, nem tudo a gente fala, né? Esses sinais sutis, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Então, essas características, elas são importantes, né? E uma coisa que a gente bate muito, né, é que as questões, características, né, do autismo, gente, elas são, assim, predominantemente comportamentais. Tem os fatores que a gente vai falar agora, né, aqui no próximo slide, mas essas questões são observáveis. Como esse sujeito se comporta, nessa relação que a gente vai poder estabelecer aí uma hipótese diagnóstica e entender e pensar, né, numa possível estratégia para a gente poder trabalhar com o sujeito acometido por esse transtorno. As causas, como sempre, podem ser diversas. Esse tipo de transtorno, gente, vocês vão ver muita coisa escrita, tem muito debate. Né? Aqui na nossa região, por exemplo, tem vários profissionais que se destacam nessa área e dentre eles se divergem, né? Tem muita pesquisa fora do país também. Então, por exemplo,
tem uma pesquisa nova que saiu há um tempo atrás, dizendo que 90%, hoje a gente já pode aceitar 90% de causa hereditária, né? Com algum fator hereditário aí presente como causa desse transtorno, né, do TIA. E outra coisa também, tem muito mito, né? Tem muita gente que deixou de vacinar filho, né, apostando. A gente tem acompanhado as pesquisas, a gente vê que isso daí caiu por terra, né? Tem toda a questão da política envolvida nesse tipo de transtorno. Então, você, enquanto técnico, com o seu olhar, né, você que é pedagogo, você tem uma técnica, né, você tem um conhecimento, então confia nisso, né? Se atém nisso na hora de você olhar para esse tipo de transtorno, né? Então você vai considerar, né, os fatores genéticos, as questões neurológicas, ambientais, e você vai se ligar que não é um tipo de transtorno também que você vai ver sozinho. Então, você vai ter parceiros que vão poder criar hipóteses diagnósticas e não tenha medo de refutá-las, de dizer, olha, eu estava indo por aqui, né? Estou voltando atrás por conta disso, 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 né? Então, isso é muito importante. E depois, uma coisa importante também da gente pensar é a questão da gente não confundir, gente, o transtorno do espectro do autismo com os transtornos de linguagem, porque às vezes os transtornos de linguagem podem fazer parte, né, desse outro transtorno. E pode ter alguns elementos e também pode não ter. Mas é importante a gente não confundir, apostar apenas no transtorno de linguagem como essa questão, né? Então, essas duas questões, dentre essas duas características aqui, coisas muito importantes é a interação social e a questão de como esse sujeito ele se move no mundo. Então, no transtorno, né, nos transtornos de aprendizagem que a gente caracterizou lá, por exemplo, alguém com o TIA, ele pode ter transtornos, por exemplo, pode ter dislexia acompanhado, pode ter a descalculia, ele pode ter desortografia, ele pode ter uma série de transtornos, inclusive de linguagem, né, como a gente já falou lá, né, ele pode vir trazer esses transtornos acompanhados ali nele, que está até num textinho, acho que daqueles que eu postei lá para vocês, depois vocês dão uma lida. E eles podem ter também questões sérias, motoras, eles podem ter presença de ansiedade, da depressão, podem ter comorbidades como TDAH ali. Então, outro transtorno dentro de outro transtorno, a questão da conduta, da linguagem muito presente, né? Então, o que vai variar aqui é o olhar do manejo, um olhar bem marcado do manejo clínico, né, para esse quadro sintomático, né, para essa escuta que você vai fazer ali. Então, isso é muito importante, tá? Então, essa é a base, né, das questões que envolvem, né, esses transtornos. E eu vou voltar com outro vídeo falando sobre a interação social, que ela tem bastante aspecto, e é um vídeo mais longo, e eu estou tentando fazer isso mais fragmentado para não ficar um vídeo tão longo, tá? Eu vou voltar aqui, vou sair do... Eu vou sair da... Peraí que eu tô saindo... Isso. Então eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau.